Boa noite a todos, sou Mônica Schaum, da Oncologia DOR do Rio de Janeiro, e é um grande prazer receber a todos no Pós-ASCO Mama. Como sempre, todo ASCO, uma pletora de estudos foi apresentado. Infelizmente, esse ano a gente não teve plenária, mas tem que dar lugar para os outros, eu falo isso sempre aqui, né? Mas tivemos sessões excelentes, tivemos sessões educativas, e eu não vou deixar de citar uma sessão que eu adorei, que a gente não vai ter tempo de falar aqui, mas que quem puder voltar e tentar pegar na internet é fantástica, que é uma sessão que fala justamente sobre efeitos da deprivação hormonal nas nossas mulheres pré-menopausa, e para a gente aprender aí o melhor manejo, porque é uma toxicidade pesada e elas ficam por muito tempo muito queixosas de tudo isso, né? E do ponto de vista de estudos, a gente teve também muitos estudos importantes e, sem dúvida, difícil escolher, mas com a ajuda aqui dos meus colegas do Brasil todo, eu tenho certeza que a gente vai ter condição de entregar para vocês um excelente evento, tá? Então, no primeiro bloco, a gente vai ter 4 estudos em doença inicial, e, na sequência, uns 15 minutos de discussão, e logo após entram mais 5 estudos, dessa vez na fase avançada, seguida de uma discussão. Então, eu gostaria de chamar a primeira palestrante de hoje, que é a doutora Laura Testa, médica do ICESP de São Paulo e também da Oncologia DOR, e ela começa os trabalhos. Bem-vinda, Laura. Boa noite, achei aqui o microfone. Obrigada, Mônica. Bem-vindos todos. A gente vai tentar ser breve para a gente poder ter tempo de discussão na apresentação, porque aqui não está passando o meu slide. Agora foi. Então, eu vou falar para vocês do Nathalie. O Nathalie foi um dos estudos mais comentados, mas ele, para mim, não foi o estudo mais importante. Bem-vindo, doutor Mauro. Tudo bom? Então, o Nathalie foi um estudo de pacientes que terminaram seu tratamento cirúrgico, radioterápico e de quimioterapia para doença receptor hormonal positiva, HER2 negativa, e era um estudo para avaliar o papel de ribociclib adjuvante nos primeiros 3 anos, né? Então, eu não coloquei aqui nenhum background para a gente ser bem objetivo. A gente tem o estudo do Monarchie, que é o estudo de abemaciclib adjuvante no mesmo papel, e eu vou tentar aqui ressaltar as características desse estudo. Então, a gente tem no desenho do estudo pacientes de alto risco, definidas de forma diferente do Monarchie. Então, todas as pacientes estadio clínico 3, as pacientes estadio 2B, N0, N1 entravam, e as pacientes estadio 2A, se elas fossem N1, elas poderiam entrar, e se elas fossem N0, elas podiam entrar se elas fossem grau 3, ou se grau 2 com KMA7 maior do que 20%, ou um teste genômico de alto risco. E essas pacientes eram randomizadas de forma 1:1, um estudo com mais de 5.000 pacientes, eram randomizadas para tratamento padrão, e para essa população era inibidor de aromatase obrigatoriamente, com gozerelina se fossem pacientes na pré-menopausa ou homens, que é diferente do estudo Monarchie, que aceitava o uso de tamoxifeno. Aqui nesse estudo, tamoxifeno não era permitido. Ou para esse mesmo braço padrão acrescido de ribociclib, no mesmo esquema de 3 semanas sim, 1 semana não, só que na dose de 400 miligramas por dia, que é diferente da dose do metastático, que é 600, e por 3 anos, diferente de 2 anos de abemaciclib. E aqui, essa é a apresentação que o Dr. Sleiman fez de sobrevida livre de doença invasiva, tá? Então, aqui é uma tabelinha para a gente entender quem são as pacientes elegíveis, aqui um diagrama, e aqui uma tabelinha para a gente entender quem são as pacientes elegíveis para esse estudo, tá certo? Então, essas são as pacientes não elegíveis, e todas as demais são só as T2N0 aqui, que tinham que ser ou grau 3 ou grau 2 com algum critério adicional. Quando a gente vai olhar a tabela 1, tem algumas coisas que chamam a atenção. Então, é
é uma população onde a gente tem um bom volume de pacientes na pré-menopausa, 44% de pacientes. E aí, aqui a gente vê 60% de pacientes estágio 3, é um bom número, mas tem uma confusão, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui, quando a gente olhar a tabela, essa tabela aqui seria a tabela 1, a gente tem descrito como pacientes N0, eu fiz essa conta aqui somando esses dois números, de 1.431 pacientes, tá certo? Então, é uma população, a princípio, bem representada de N0, tá certo? Então, a gente tem esse número de pacientes, a grande maioria das pacientes recebeu quimioterapia, mostrando que, de fato, são pacientes consideradas de alto risco pelos seus médicos, tá certo? Aqui, mostrando um pouquinho mais dessas características, a gente vê que 78% dos pacientes ainda estão com o tratamento de ribociclib em vigência do tratamento de ribociclib. A gente tem um número de descontinuação de inibidor de aromatase em torno de entre 21% e 24%, tá certo? Mas a gente tem uma taxa de descontinuação por evento adverso baixa, que é algo um pouquinho diferente. Eles colocam aqui decisão da paciente, né? Eu não sei o que a paciente decide que não esteja relacionado ao evento adverso, mas de toda forma foram essas pontuações. E aqui, novamente, só 20% das pacientes que completaram o tratamento todo dos 3 anos de ribociclib. Essa é a curva que suscitou a apresentação. Então, essa era uma análise interina, era a segunda análise interina, que foi positiva. Então, ela tem um hazard ratio de 0,748, então uma redução relativa de 25% do risco relativo de recidiva invasiva, e a gente tem aqui, então, os números de 87,1% das pacientes que não têm recorrência quando fazem o tratamento de inibidor de aromatase versus 90,4% que estão livres de recorrência no mesmo tempo, né? A gente tem essa curva aqui que traz o mal-estar desse cruzamento, mas a gente vê que a curva toda, ela está toda censurada, e quando a gente olha especificamente esse ponto, a doutora Nadia Harbeck viu bem, pontuou essa situação na discussão dela. A gente tem aqui 25 pacientes sob risco, então isso aqui do ponto de vista estatístico é insignificante, tá certo? E aí aqui é a confusão, né? No forest plot a gente chama atenção que a princípio a gente não tem uma grande diferença, que a gente tem alguns grupos com baixíssimo número de eventos, mas aí quando a gente vê aqui o status linfonodal e você soma as pacientes N0, aqui dá 613 pacientes. Então, é muito esquisito. Quando a gente fala que a gente tem que aguardar a publicação de alguma coisa para tomar alguma decisão, é por coisa dessas coisas que a gente não entende. Aqui, eles dizem que, a princípio, de acordo com a JCC, ou o pior é o pior estágio. E assim, como assim o pior estágio é menor do que era antes? A gente não entendeu, ninguém entendeu. A gente já perguntou para os autores, eles falaram que vão olhar e ninguém nos respondeu até o momento, né? Então, é algo que a gente precisa ficar de olho, porque é justamente essa população que não estava incluída no Monarch-A que a gente quer saber como se comporta nessa situação. Então, aqui é a curva de sobrevida livre de doença à distância, que no fim do dia o nosso grande objetivo é que essas pacientes não tenham risco de metástase à distância, com hazard ratio de 0,739, diferença de 8,86 para 90,8, uma diferença absoluta de 2,2%. E eu achei, apesar de todo o meu respeito, todo o nosso respeito por uma pessoa que fez tanto pelas pacientes com câncer de mama, eu não acho que tem uma tendência a nada aqui nessa curva, apesar de ter numericamente menor do que 1 aqui, eu não acho que a gente consegue dizer absolutamente nada dessa curva. Então, do ponto de vista de segurança, a gente não tem grandes preocupações novas, a gente tem neutropenia sim, neutropenia grau 3 a gente tem 43,8%, mas com neutropenia febril especificamente 0,3%, é algo que a gente já tem muita tranquilidade com esses agentes. A gente teve
eventos adversos grau 3 ou maior relacionados ao fígado em 8% das pacientes, que é uma preocupação para descontinuação, e intervalo QT foi algo bem mais tranquilo, né? Então, acho que isso daqui é o que mais chama atenção, que a gente usando essa droga em cenário adjuvante e também no metastático é algo que a gente sempre olha. Então, essas são as conclusões dos autores, que esses dados suportam o uso de ribociclíbico inibidor de aromatase como um novo tratamento para essas pacientes. A gente pode discutir adicionalmente, mas acho que ainda é precoce, ainda mais antes da publicação, acho que a gente não pode afirmar muita coisa. Então, com isso, eu vou colocar esse último slide aqui, que foi o slide da Nadia Harbeck, que fez essa gentileza de colocar lado a lado aqui quem são as pacientes elegíveis para cada uma das estratégias. Então, a gente vê que essas em vermelho é quem não é elegível e as em verde são as que são elegíveis para todos e as em cinza são elegíveis para estratégias únicas. Então, a gente tem que aguardar, eu acho que vai continuar dependendo, uma vez aprovado, da gente entender perfil de efeitos colaterais, acesso, e nunca, jamais esquecer dessas pacientes de alto risco que podem ser candidatas ao Olaparib se elas tiverem mutação de BRCA. Então, com isso eu encerro e devolvo aí o comando para a Mônica. Parabéns, Laura, excelente colocação, como sempre. E a gente vai deixar a discussão, então, para esses 15 minutinhos do final, tá? Do final não, do final desse bloco, né, de adjuvância, ok? Então, o próximo palestrante é o Gustavo, né, que vai apresentar. Boa noite, pessoal. Obrigado, Mônica, pelo convite, pela introdução. Enfim, vou, então, trazer esses dados que foram apresentados também na apresentação oral de eficácia e segurança do segmento por idade do Monarquê, que eram dados que a gente já conhecia e, enfim, é droga que a gente já utiliza na nossa prática clínica. Foi a doutora Érica Helmiton que fez a apresentação. Então, enfim, esses dados a gente já conhecia de intervalo livre de doença invasiva e sobrevida livre de doença à distância, né, uma redução significativa agora com um follow-up maior de 4 anos, mas a gente já tinha esses dados antes do ASCO. Do lado esquerdo, a sobrevida livre de doença invasiva, além dessa redução de 34%, um ganho absoluto aí de 6,4%, agora nessa avaliação de 4 anos, enfim, além do benefício ser confirmado, o que a gente tem observado é que ele tem se tornado maior do ponto de vista de ganho absoluto. E a intenção, na verdade, de se trabalhar essa questão das pacientes idosas foi, de fato, como a gente conhece, as pacientes idosas têm mais comorbidades e mais riscos de toxicidade e são subrepresentadas de uma maneira geral nos ensaios clínicos de câncer. Lembrando que teve essa apresentação no ASCO do ano passado, da doutora Sara, que mostrou que, de fato, existiam alguns fatores que levavam a risco de descontinuação de abemaciclib adjuvante. Os principais deles eram idade, comorbidade, pacientes que tinham 1 a 3 linfonodos envolvidos. E só lembrando o desenho do estudo, enfim, todos nós conhecemos, abemaciclib por 2 anos com endocrinoterapia seguida de endocrinoterapia, sim ou não para abema, em pacientes que foram operadas e que são consideradas de alto risco, mas eu chamo a atenção para vocês que a avaliação foi mais 65 e menos 65, mas no grupo mais 65, na verdade, era 65 a 75 praticamente, porque a gente tinha só 3% de pacientes no Monarch com 75 ou mais, né? As características, eu menciono 2 que eu considero importantes, que é a presença, a quimioterapia sim ou não. Então, as pacientes com mais de 65 anos, com menos, quase todas usaram quimioterapia neo ou adjuvante, e com mais de 65, esse número cai para 82% só das pacientes fizeram quimioterapia. E o número de comorbidades, 4 ou mais comorbidades, a gente tem, pelo menos, mais de metade das pacientes com mais de 65 anos tinha mais de 4 comorbidades, 4 ou mais, o que é um número relativamente 50% maior do que no grupo de pacientes com menos de 65. E os dados de intervalo livre de doença invasiva são bem parecidos, de fato, do ponto de
vista absoluto, uma diferença de 6,7 para 5,2, né, de ganho absoluto, de novo, em termos de intervalo livre de doença invasiva em 4 anos. E a doutora Nadia Arbeck, foi a mesma pessoa que comentou o Nathalie, ela mencionou na apresentação dela que, enfim, a conclusão era de que as pacientes idosas tinham, de fato, o mesmo ganho, um benefício similar do ponto de vista dos desfechos avaliados, né, e também tinham a qualidade de vida semelhante, mas eu chamo a atenção de vocês para a taxa de descontinuação do tratamento na população com mais de 65 anos, né, com menos de 65, só 15% das pacientes pararam o abemaciclib, e com mais de 65, 38% das pacientes tiveram seu tratamento interrompido, e ela mais uma vez frisa a questão dos 75 anos, onde se observou que esse ajuste foi ainda mais frequente. E mais, se a gente olha do ponto de vista global, isso foi considerado equivalente, mas se a gente olha especificamente para efeitos que nós conhecemos do abemaciclib e que nós tememos, como diarreia e fadiga, principalmente quando a gente olha para o grau 3, a gente observa que houve uma diferença bastante grande, né? Paciente com menos de 65, 7% de diarreia grau 3, e com mais de 65, isso foi para 12%, praticamente o dobro. E em relação à fadiga, essa diferença foi ainda maior, 2% para 6%, que absoluto é um aumento só de 4%, mas é 3 vezes mais, né? Então, e de novo, ele frisa que os pacientes com mais de 75 tiveram uma toxicidade ainda maior. Ela trouxe esse dado de intensidade de dose, onde foram avaliados 3 grupos do mesmo tamanho e que foi considerada a intensidade de dose para o desfecho, e objetivamente não houve diferença de pacientes que precisaram fazer o ajuste de dose para menos e a sobrevida livre de doença invasiva em 4 anos, o que, enfim, não deixa de ser um dado positivo. A gente não tem todos os detalhes sobre isso, mas a princípio essa é a informação. E ela conclui que, de fato, na visão dos autores, esse estudo mostra que o tratamento com abemaciclib adjuvante ele é consistente com os mesmos benefícios que a gente já conhece na população mais jovem, né, e com preservação da qualidade de vida, enfim, mas os dados objetivamente de aumento de toxicidade foram aqueles que eu mencionei anteriormente. E eu acho que, na minha visão, o que fica muito... acho que alguém está com o áudio aberto aí. Acho que, na minha visão, em relação ao abema, então, adjuvante, eu acho que esse estudo ele fala muito mais sobre essa população específica, de 65 a 75, e não mais de 65. Né? De fato, o benefício parece similar à sobrevida. A gente sabe que o dado ainda é imaturo. A intensidade do tratamento não parece ser crítico para o desfecho, pelo menos dentro desses dados que foram apresentados, e isso não deixa de ser um ponto positivo. Claramente, é um tratamento mais tóxico para essa população. Houve uma diferença significativa quando a gente olha para diarreia e fadiga grau 3, e uma descontinuação grande de quase 40% das pacientes pararam o abemaciclib, do grupo que tinha mais de 65 anos, e o outro dado que me chamou a atenção foi que praticamente 20% dessas mulheres não tiveram a chance de reduzir dose, elas simplesmente tiveram o tratamento interrompido, e, mais uma vez, só 3% dessa população do monarque tinha mais de 75 anos. As perguntas que ficam para mim são se, de fato, a gente tem que usar essa dose para todo mundo, e o que fazer na população, principalmente, que a gente pode dizer que não foi representada no estudo, aquela população com mais de 75, e se, de fato, a mesma dose, para mim, não faz muito sentido a gente ter uma idosa de 50 e uma de 80 quilos e, eventualmente, usar a mesma dose, uma dose padrão, mas, objetivamente, eu acho que hoje ainda é o que a gente precisa fazer, mas eu acho que é algo que cabe reflexão. E para mim, eu acho que, uma vez prescrito o remédio, a mensagem que fica é que a minha recomendação seria de prescrever, sim, a dose cheia, que é o que a gente tem avaliado, mas definitivamente essas pacientes, isso o médico tem que ter em mente, elas vão precisar de um acompanhamento remoto, não é só de consulta, mais rigoroso e com limiar baixo para redução de dose, porque, eventualmente, se a gente pensar que 20% das pacientes param o tratamento sem redução, se a gente conseguir reduzir dose dessas pacientes sem precisar interromper, sem dúvida a gente vai estar ajudando elas. Excelente, Luiz.
Muito bom. A gente realmente precisa cada vez mais ter esse tipo de estudo, né? Ter pacientes de vida real incluídos para que a gente possa tomar as nossas decisões. E a terceira palestrante de hoje é a doutora Candice Lima, que vai apresentar para a gente os efeitos da ablação ovariana ou da supressão em relação à recorrência do câncer e sobrevida. Uma análise de 15 mil pacientes pré-menopausa. Por favor. Olá, pessoal, muito boa noite. Eu vou comentar sobre a meta-análise do EBC-TCG, onde foram isso mesmo, 15 mil pacientes incluídas nesse estudo de 25 trials randomizados, e as pacientes que foram incluídas foram pacientes com câncer de mama na pré-menopausa, que tinham receptores de estrógeno positivos ou desconhecidos, e desconhecidos porque os estudos eram muito antigos, tinha estudo, o mais antigo era de 1948. Essas pacientes, elas, na randomização, elas eram separadas entre pacientes que receberam a ablação ou supressão ovariana versus não. A ablação era cirurgia ou radioterapia, e a supressão ovariana usualmente agonistas de LH e RH. E o desfecho primário foi recorrência e mortalidade. Então, os autores dividiram as pacientes em dois grandes grupos, o grupo A e o B. No grupo A eram as pacientes na pré-menopausa verdadeira, por assim dizer, eram pacientes que ou não tinham recebido químio, ou que a definição da pré-menopausa foi feita pós a quimioterapia. E as pacientes do grupo B eram pacientes que tinham sido randomizadas, a definição da pré-menopausa tinha sido anterior ao recebimento da quimioterapia, e essas pacientes tinham uma menopausa incerta, como os autores chamaram. Então, indo aos resultados, o resultado de recorrência de ablação ovariana ou supressão, ele foi positivo para ambos os grupos, A e B. A maioria de pacientes na menopausa, na pré-menopausa verdadeira, quando comparado às pacientes na pré-menopausa incerta, um ganho de quase 10% dessas pacientes que estavam mesmo na pré-menopausa, e um ganho de 1,3% em recorrência em 15 anos. Com relação à mortalidade, os dados foram apresentados apenas para o grupo A, e houve uma redução do risco de morte das pacientes que receberam ablação ovariana. O ganho em 20 anos foi de 10,9% para mortalidade por câncer de mama, e foi até maior, de 11,6% para mortalidade por todas as causas. Indo agora para o detalhamento das pacientes com relação à recorrência, o que se viu aqui no Forest Plot, uma das preocupações era que esses estudos muito antigos talvez não representassem bem as pacientes, mas no que diz respeito a magnitude do benefício, os pacientes aqui do estudo de 1948, comparado com os estudos mais modernos, tanto SOFT quanto o Astra coreano, eles mostraram uma mesma magnitude de ganho aí da ablação ovariana. Os autores também investigaram o quanto a idade poderia interferir nesse desfecho, mas o que se viu é que para as pacientes que estavam mesmo na pré-menopausa, fazer a ablação ovariana foi benéfico em qualquer idade, mesmo nas pacientes com mais de 50 anos. Mas o benefício foi proporcionalmente maior, como era de se esperar, para as pacientes mais jovens. Então, pacientes com menos de 45 anos, um ganho em 15 anos de quase 11%, e para as pacientes com mais de 45 anos, o ganho em 15 anos foi de 7,5%. Já nas pacientes do grupo B, que é aquelas pacientes da menopausa incerta, o benefício da ablação ovariana, ele pareceu ser maior para as pacientes que eram mais jovens, como era de se esperar mesmo.
Com relação à axila, o benefício ele existiu para o grupo tanto de pacientes com axila positiva quanto para os pacientes com axila negativa, embora a magnitude do benefício é maior para os pacientes de mais alto risco. Com relação ao tamoxifeno, isso foi bem interessante, as pacientes que não receberam tamoxifeno se beneficiaram muito de fazer a ablação ovariana, mas aqui o que o autor chamou muito a atenção é que a mediana, esses estudos aqui são os mais antigos, né? Existiam estudos da década de 40, 60, 70, onde ainda o tamoxifeno não era utilizado, e de fato o risco de recidiva dessas pacientes era muito alto. Se fizesse ablação ovariana, tinha um risco de recidiva 17% menor, mas ainda era de 39% em 15 anos, e a mediana de follow-up dessas pacientes é de 24 anos. Para as pacientes que receberam tamoxifeno, existiu, sim, claro, um ganho com a ablação ovariana ou supressão, mas esse ganho já mais modesto quando comparado para os pacientes que não receberam tamoxifeno. Para esse grupo de pacientes, a mediana de follow-up foi menor, cerca de 10 anos. Se foi feita ablação ovariana ou supressão ovariana, eu lembro, a ablação era cirurgia ou radioterapia, e a supressão era o análogo de GNRH. Para as pacientes que receberam ablação ovariana, teve uma magnitude do benefício maior, de 15% de ganho em 15 anos, comparado a 6,4% de ganho em 15 anos para as pacientes que fizeram a supressão. Mas aqui o que a gente precisa chamar a atenção é que esses dados estão contaminados pela quantidade de pacientes que receberam tamoxifeno. Então, para as pacientes que foram submetidas à ablação ovariana, apenas 20% dessas pacientes receberam tamoxifeno. Em contrapartida, as pacientes que receberam a supressão ovariana, 86% delas receberam tamoxifeno. Então, isso deve ter contaminado aí um pouco esses resultados. O que os autores concluíram foi que para as pacientes na pré-menopausa, com receptores de estrógeno positivos, elas sim apresentaram um benefício persistente e substancial quando submetidas à ablação, supressão ovariana, e esse benefício ele foi semelhante para as pacientes que não receberam químio, quando comparadas com aquelas que receberam químio, mas que permaneceram na pré-menopausa após químio. E que o benefício foi bem maior mesmo para as pacientes que não receberam tamoxifeno. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Obrigada. Parabéns, Candice, excelente. E a nossa quarta palestrante de hoje é a doutora Maíra Tavares, que vai apresentar para nós os dados do FERGAIN. Bom, gente, então, boa noite a todos. Obrigado, Mônica, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse pós-ASCO e eu trago para vocês o estudo FERGAIN, que foi um estudo apresentado pelo Javier Cortez, um estudo de fase 2 com um desenho muito elegante e corajoso sobre o descalonamento da quimioterapia neoadjuvante nos pacientes com doença HER2 positiva. Então, aqui a gente tem o desenho do estudo. Apesar de vocês estarem vendo 3 grupos, esse é um estudo de fase 2 e não tem o poder de dar comparação, resultado comparativo entre os grupos. O grupo C é um grupo que a gente não vai falar hoje, é um grupo gerador de hipótese para pacientes com doença metastática subclínica detectada pelo PET. O grupo A é aquele grupo como se fosse o controle interno do estudo, é aquele padrão que a gente faz, os pacientes faziam 6 ciclos de TCHP e operavam. E a gente tem o grupo B, que é o nosso grupo de interesse aqui da aula. Então, os pacientes eram randomizados 1 para o grupo A versus 4 para o grupo B. Para entrar no estudo, poderia ser estágio de 1 a 3, tinha que ter no mínimo 1,5 centímetros e doença avaliável pelo PET. Então, esses pacientes, que foram 285, eles recebiam trastuzumab e pertuzumab com ou sem hormonoterapia, dependendo dos receptores, e depois de 2 ciclos era feito um PET-CT. Nesse PET, os pacientes eram divididos em quem respondeu, e aí a gente tinha uma redução do SUV que tinha que ser de 40% ou mais, e esses pacientes seguiam sem quimioterapia com trastuzumab e pertuzumab, mais ou menos hormônio, e aqueles que não respondiam seguiam 6 ciclos de TCHP. Os pacientes, então, eram operados
e após a cirurgia, aqueles pacientes que estavam sem quimioterapia. Quem tinha a resposta patológica completa continuava sem quimioterapia, trastuzumab, pertuzumab e hormônio ou não, por mais 10 ciclos, e quem não tinha PCR seguia a ter CHP com a manutenção com hormônio. Então, esse estudo ele teve 2 objetivos primários. O primeiro que foi a taxa de PCR naquele grupo que respondeu inicialmente, e esses dados já foram publicados em 2021, e os dados de sobrevida, que é o que a gente apresenta nessa ASCO de 2023. Então, a população, a gente tem uma população 51% na pré-menopausa, quase 80% era um tumor unifocal e quase 80% era uma população estágio 2, com apenas 15% no estágio 3, que é o que a gente espera mesmo para um estudo de desescalonamento, né? Até para a coragem de incluir os pacientes nesse estudo. Então, 51% tinham linfonodos negativos e a maioria, quase 70%, tinha receptor hormonal positivo. Então, além do trastuzumab e pertuzumab neoadjuvante, recebia também a hormonioterapia. Então, a taxa de PCR, que foi, como eu falei, publicada na Lancet de 2021, a gente vê aqui novamente, 80% dos pacientes responderam naquela primeira avaliação de PET, e quando a gente olha, a taxa de PCR foi de 38%, e o estudo foi considerado positivo pela análise estatística estabelecida inicialmente, que tinha que ser maior ou igual a 30%. E essas são as curvas de sobrevida que a gente vê nessa ASCO 2023. Então, lembrando aqui que essa é a sobrevida livre de doença invasiva em 3 anos daquele grupo B, ou seja, no grupo B a gente tem os pacientes que só fizeram o anticorpo durante todo o tempo e aqueles pacientes que também saíram e foram fazer quimioterapia. Então, todo esse grupo teve uma sobrevida de 95,4%. Então, o estudo foi considerado positivo, tinha que ser maior ou igual a 95%. E o número de eventos em 3 anos tinha que ser, no máximo, 15 eventos. Então, ocorreram 12 eventos na população e desses 12, 8 pacientes a recorrência, o evento foi doença à distância. E o próximo slide, que eu acho que é o slide mais importante desse estudo, é que aqui a curva de sobrevida em 3 anos daqueles pacientes que começaram com trastuzumab e pertuzumab e ficaram até o final sem quimioterapia. Olha essa curva, como disse o Javier Cortez, não é uma curva de Kaplan-Meier, é uma linha de Kaplan-Meier. Então, foi de 98,8% de sobrevida livre de doença. Só houve um evento, foram 86 pacientes e apenas uma recorrência local. Então, nesse grupo, a gente teve 100% de sobrevida global em 3 anos, 100% de doença livre à distância. Então, realmente, foi uma curva importante. Então, qual a conclusão, né? Quais são as minhas considerações em relação a esse estudo? Então, perguntado para o próprio Javier Cortez, Javier, a gente não vai ter um estudo de fase 3 com essa estratégia, né? E ele respondeu que realmente um estudo de desescalonamento, eles são praticamente inviáveis para fazer, porque o N tinha que ser um N imenso, né? O próprio patrocínio, as indústrias não querem patrocinar um estudo desse. Então, assim como a gente teve no APT Trial, uma estratégia de desescalonamento é um estudo de fase 2 e a gente vai adquirindo confiança de acordo com o follow-up. Então, ele foi perguntado, né, se isso mudaria a prática clínica dele, e ele respondeu que se a gente continuar realmente com essa linha de Kaplan-Meier, né, em 5, 7 anos, que seria, sim, uma opção de tratamento para aqueles pacientes T1 e T2, N0 e principalmente receptor hormonal positivo, e que, se a gente lembrar, é o que a gente faz hoje com o APT Trial, né? Então, eu acho que esse estudo, ele tem uma vantagem em relação ao APT, que ele seleciona os pacientes com a biologia tumoral favorável. Então, imagine que desses 280 pacientes, 86 não receberam quimioterapia em nenhum momento, tiveram PCR e em 3 anos não teve nenhuma recorrência à distância. Então, com certeza, essa população tem algo diferente, né, em relação à biologia tumoral, e fazendo essa estratégia de neoadjuvância, a gente consegue selecioná-los, que a gente não consegue com APT, e claro, a toxicidade, eu não botei o slide aqui, mas uma toxicidade químio versus não químio realmente é muito melhor. Uma outra pergunta que foi feita foi em relação ao TDM1, que os pacientes com doença residual aqui eram resgatados com TCHP. Então, o Javier falou que quando ele desenhou o estudo não tinha os dados do TDM1 adjuvante, mas ele hoje desenharia diferente.
e que ele faria hoje, se fosse o caso. E a última pergunta que também ele respondeu foi em relação ao PET-CT, custo e viabilidade dessa estratégia. Então, um dos objetivos secundários desse estudo foi a avaliação inicial de resposta também por ressonância. Então, o Javier disse que foram superponíveis os resultados de redução anatômica pela ressonância e a resposta metabólica precoce vista pelo PET. Então, poderia ser substituído o PET pela ressonância, mas claro que aqui a gente teria que aguardar publicação, né? Mas eu acho que esse é um estudo que a gente tem que ficar de olho, é uma estratégia, como eu falei, foi muito elegante e que foram bons resultados, eu espero que isso continue. E era isso, meu último slide aqui, deixa eu passar para a gente descompartilhar. Parabéns, Maíra, excelente apresentação. Aliás, hoje só excelentes apresentações. O segundo bloco vai ter que correr atrás, viu, doutor Gilberto? Quando começar com você. Então, a gente tem 10 minutos, né, para a gente discutir um pouquinho, né, muita coisa, muito número, como sempre, e a gente podia começar falando um pouquinho do Nathalie. Para você, Laura, o que o Nathalie já muda ou não muda para a sua prática, né? Já está fazendo assim. E eu não estou falando só dos linfonodos negativos, que todo mundo foi super animado para entrar nessa onda, né? Primeiro, saber se hoje, no cenário de pacientes com linfonodo positivo, um cenário próximo que a gente tem do Monarch, o fato da gente ter mais tempo de segmento, né, e aquela curva que realmente abriu no Monarch te colocaria favoravelmente hoje a escolher, ou se você usaria possivelmente efeito colateral, como é que você decidiria nessa situação? Mônica, eu acho que nesse momento não muda nada, acho que a gente não tem nenhuma aprovação regulatória. Vamos, assim, eu não consigo imaginar o que o FDA vai fazer com esse dado, porque eles têm sido bastante criativos nas aprovações deles, subgrupo que não tinha. Eu não faço a menor ideia do que eles vão fazer, se eles vão achar que é precoce, porque quando o Monarquia apresentou o dado precoce, o FDA não aprovou, então eles podem seguir o que eles fizeram com a abemaciclib e não aprovar com esse dado precoce, ou eles podem simplesmente dizer que, dado que o abemaciclib a curva abriu, vamos acreditar que vai abrir e vamos aprovar. Então, eu acho que o que o FDA, o que as agências regulatórias vão fazer, eu não faço a menor ideia, não colocaria dinheiro, eu não sou uma pessoa que aposto muito, mas não colocaria dinheiro. Mas, nesse momento, para mim, isso não muda. Eu acho que a gente torce e espera que essa curva vai continuar abrindo, mas, efetivamente, é muito precoce. A gente tem 80% dos pacientes que estão em tratamento. Então, eu acho que isso é significativo de quantos pacientes a gente cura. Óbvio que a toxicidade de 400 miligramas de ribo, eu não preciso de nenhum estudo comparativo para me dizer que ribo 400 é mais fácil do que a bema 150. Acho que nenhum de nós que usou esses remédios tem alguma dúvida sobre isso. Mas o fato de fazer 2 vezes 3 anos, eu acho que é uma consideração importante do ponto de vista da paciente. Então, eu não acho que é necessariamente uma estratégia que os dados sendo superponíveis, que é necessariamente superior para a paciente, né? Hoje, acho que não muda nada, acho que talvez alguma paciente que, por algum motivo, descontinuou a bema por diarreia, talvez a gente pensasse em talvez oferecer ribo? Talvez, não sei. Hoje em dia, eu não tenho, na minha prática, eu não tenho nenhuma paciente que descontinuou. Hoje a gente tem, e o dado que o Luiz, que a Érica apresentou e o Luiz comentou, que a gente tem um dado preliminar de que diminuição de dose, a princípio, não tem alteração de eficácia no Monarquie, a gente tem reduzido dose com muito mais liberdade, a gente não tem descontinuação. Então, eu acho que no momento não muda muita coisa, mas estamos ansiosos para ver a publicação e ver o que vai acontecer nos próximos passos. Aproveito para dizer que, muito provavelmente, ainda esse ano, a gente vai ter um estudo de expansão do ribociclib, né? Então, eles vão fazer como se fosse um fase 4, eles estão chamando de 3B, de ribociclib adjuvante, então, eventualmente, é uma população que vai poder ser incluída nesse estudo, e aí é uma possibilidade de usar o remédio.
Você tem razão. Eu acho que a gente poder ficar um pouco mais à vontade de reduzir a dose do Abema, né, traz para a gente um conforto bem grande, né? E também a certeza de que muitos pacientes com um pouco mais de tempo acabam se equilibrando melhor, né? Alguém quer comentar alguma coisa do Nathalie? Perguntar alguma coisa para a Laura? Não? Uma dúvida que eu fico, assim, Oi. dessa... Oi, tudo bom, gente? Boa noite. Uma dúvida que eu fico, assim, eu cheguei a atender alguns pacientes do Nathalie lá no INCA, quando estava aberto, né? E em ambiente de estudo clínico, né? Todos os pacientes faziam hemograma certinho, faziam eletro toda a consulta, e eu penso um pouco como seria essa transposição para a vida real, né? Das pacientes em adjuvância, fazer 21/7. Enfim, queria perguntar da Laura se ela acha que isso talvez fosse... O ABEM é contínuo, né? Isso é um pouco mais fácil, né? Para fazer por 2, 3 anos, né? Se você acha que isso talvez fosse um fator também que te ajudaria a decidir, ou inclusive nesse acompanhamento de deixar um pouco mais a paciente espaçar um pouco mais o hemograma, a paciente não vai querer ficar fazendo hemograma sempre, né? Como é que você pensa um pouco isso? Eu já falei isso para todos os remédios que têm esquema de 21/7, que assim, nenhum dessas pessoas, desses farmacêuticos, médicos, profissionais que pensaram esses remédios, são todos homens, tá? Porque se tivesse uma mulher, ou se tem uma mulher, os homens não ouviram, cara, faz uma cartela igual de anticoncepcional, gente. A gente toma a pílula a vida inteira, 21/7, a cartela tem segunda a sexta ali, é tão mais fácil. Então, facilitaria muito a vida da paciente. As pacientes me falam isso, todas as mulheres falam isso e ninguém me ouve. Eu falei para todas as indústrias já. Então, acho que isso é uma coisa tão simples de fazer e não vai para frente, que eu acho que poderia resolver. A questão da paciente não ter neutropenia me preocupa que essa paciente não vai ser seguida com hemograma, porque o próprio médico vai querer espaçar, e a gente tem 8% de evento grau 3 de toxicidade hepática. E essa é a minha maior preocupação com essa estratégia. Eu acho que no dia a dia é o que me preocupa para uma paciente curativa que pode estar fazendo uma toxicidade hepática e a gente perder porque o hemograma dela está tão bom, ela está tão bem, e a gente vai espaçando, e eu tenho medo da gente perder isso, porque no estudo elas fazem todo mês. A minha preocupação específica para essas pacientes é que o fato da gente não poder fazer tamoxifeno com ribociclib pela bula, apesar de que no Monalisa 7 tinha e não teve nenhum grande sinal de problemas, faz com que essa paciente não tolera supressão ovariana na pré-menopausa, ela tem que obrigatoriamente descontinuar o ribo. E isso é um problema. Eu acho que esse do ponto de vista prático do dia a dia, eu acho que é algo que não vai ser necessariamente tão simples. Então, são esses os pontos aí que eventualmente eu espero ter, né? Acho que a gente quer ter mais uma opção e ter mais problemas para a gente resolver, né? Mas agora é um problema bom, a gente tem Isso, né? E vamos lá, pior é quando a gente não tinha nenhum, né? Bom, eu gostaria de ouvir um pouquinho agora da Candice, que ela colocou na vida prática dela aí, com essas 15 mil mulheres estudadas, o quanto isso já está te colocando numa situação de botar todas as nossas mulheres jovens em bloqueio de supressão ovariana. Isso é uma coisa que, de fato, é muito pesado, né? E eu te confesso que, quando a gente avaliava aquele grupo composto, né, do Softex, era bem mais leve. Agora a sensação é que é para todos, né? Queria saber o que você pensa disso. Para todos. O que eu penso é que o benefício ele existe de fato, mas às custas de um comprometimento grande de qualidade de vida. Então, eu acho que é uma estratégia importante para a gente avaliar pelo risco, mas eu não vejo que seja para todas as pacientes, não. Eu acredito que a imensa maioria iria se beneficiar, mas que, de fato, elas precisam disso
eu acho que não, pelo tanto de comprometimento de qualidade de vida que a ablação ovariana numa paciente muito jovem causa, né? Uma coisa é você oferecer ablação ovariana para uma paciente de 45, 46 anos, outra coisa é para uma paciente de 32, 35, que é justamente que se beneficia mais, mas eu acho que é uma estratégia que estará na minha cabeça, sim, mas não, de fato, não para todas, porque eu entendo que o comprometimento de qualidade de vida é muito grande. Perfeito. Alguém quer comentar? Como é que você faz, Daniel, com as suas pacientes? Em relação ao quê, mãe? A supressão ovariana. Eu tendo a, assim, em geral, essas pacientes, muitas delas na pré-menopausa, eventualmente até fizeram já Zoladex durante a quimioterapia, né? Então, isso acaba sendo talvez uma triagem, né? Assim, para ver realmente qual é a paciente que, depois que acabou, vai estar disposta aí a 5 anos, né? Tem estudos mostrando que 2 anos, né, já dão resultado, né? Então, acho que talvez estabelecer um prazo curto, né, uma meta curta, olha, vamos chegar a 2 e depois a gente conversa. Talvez facilite um pouco em relação a, né, 5 anos, para paciente achar mais atingível. Mas eu tendo falar nos 2 anos antes, assim, vamos chegar a 2 e a gente reconversa, assim. E E eu uso... nessa meta-análise, desculpa, Dani, mas só nessa meta-análise, a maioria dos estudos foi de 2 anos mesmo. E ele cita isso em alguns momentos da apresentação, né? O soft foram 5, mas muitos desses estudos eram só 2 anos mesmo de ablação ovariana. Perfeito. E em relação ao Fergen, meu comentário é que é um estudo que a gente quer muito que dê certo, né? Assim, quantas e quantas vezes a gente se pergunta se tudo que a gente faz de quimioterapia, né, dentro desse contexto, dentro desse cenário de pacientes com doença HER2 positiva, quanto que a gente de fato está somando. E toda hora o paciente te coloca nessa situação e você diz, não, tem estudo, tem que ser com a quimioterapia. Então, assim, eu torço muito para o Fergen, eu acho que os resultados foram até mais surpreendentes, né, do ponto de vista de resposta patológica completa do que a gente imaginava, mas eu acho que eles estão numa linha perfeita e essa avaliação com o dado do PET, né, como um fator de seleção, é um estudo E de super ser bonito, neoadjuvância, super né, elegante. Mônica? Porque assim, eu faço o APT trial, claro, mas eu confesso que assim, eu não gosto muito de não fazer neoadjuvância num paciente HER2. Eu preferia até fazer o TH neoadjuvante, né, ou TH e botar o P no caso, porque realmente assim, a gente não é infrequente a gente operar, e por mais que às vezes, eu fiz uma punção, veio negativa, aí na patologia vem sinal do linfonodo de regressão, então tinha o linfonodozinho lá. Então, assim, eu acho que um estudo de descalonamento com neoadjuvância, né, com uma estratégia que você pode escalonar, respondeu, não respondeu, segue a químio, eu acho que isso, né, foi Como muito... você falou bem, é um estudo muito elegante, né? Ele fechou todas as pontas, é muito, muito bem desenhado, né? Muito Eu vou bem comentar só uma coisa, porque eu acho que a gente quer muito que esse estudo dê certo. Eu falei hoje para uma paciente que veio com resposta patológica completa pós-TCHP, linfonodo positivo, lindo. Eu contei para ela, assim, olha, tem um estudo para a gente ver e a gente torce que a gente tenha mais dado para poder oferecer isso. Imagina esse resultado maravilhoso que você teve, mas sem químio, que espetáculo. Mas uma coisa que me preocupa é, assim, o grupo que teve resposta patológica completa é espetacular, 86 pacientes, uma recorrência local. Isso significa que dos 12 eventos que eles descreveram, a gente tinha 11 eventos no grupo que não teve resposta patológica completa. E assim, eu vou comemorar e são 30% de pacientes do total que foram para o grupo experimental que não receberam químio e tiveram esse resultado maravilhoso. Mas para essas 30% de pacientes terem esse resultado maravilhoso, tem 70% que aceitaram um risco maior de recorrência à distância do que a paciente que fez TCHP.
E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, e ele deu a dica, ele não falou que ele está fazendo, mas acho que ele e o Alex Pratt vão colocar o HER2DX junto dessa amostra, que é riquíssima e elegantíssima e maravilhosa que eles conseguiram conduzir, para a gente ter algum elemento a mais de segurança, porque é muito gostoso comemorar a resposta patológica completa. Agora, a gente teve 11 eventos, 8 de recorrência à distância, num grupo que, assim, né, dá 6% de recorrência, né? Mas o outro é 98%. Né? Mas recebeu químio. Esses 11 foram os pacientes que receberam químio em algum momento. Sim, mas assim, o quanto que eu estou só selecionando quem é bom de quem é ruim e o quanto eu potencialmente estou prejudicando alguém. Então, na hora que eu faço essa estratégia, eu vou comemorar e vou querer encontrar esses 30%. Mas eu não posso esquecer que eu tenho 7 de 10 mulheres que eu potencialmente posso prejudicar. Então, acho que eu ainda não tenho todo o amor que eu gostaria por esse Eu achei estudo. corajoso, assim, super corajoso. Quando eu olhei, falei, gente, eu não sei se eu ia ter coragem de eu incluir um paciente meu nesse estudo. Mas, assim, querendo ou não, e foi perguntado isso para ele, será que prejudicou? Você acha que essas pacientes que não responderam, né, se prejudicaram por fazer 2 ciclos iniciais e não ter resposta? Né? Ele disse, olha, provavelmente não, foi a resposta dele. E querendo ou não, assim, elas foram resgatadas com o TCHP, elas tiveram um atraso de 2 ciclos, né? Mas, mas eu compartilho. Também... Ai, desculpa, pode falar, pode falar, Renata, pode falar. Não, eu ia falar que eu compartilho essa mesma angústia da Laura. A gente vinha conversando sobre isso, porque realmente, quando você olha quem teve resposta patológica completa, a gente fica muito entusiasmado. Mas ele realmente não descreve as pacientes, o resultado das pacientes que não tiveram a resposta no PET ou aquelas que tiveram resposta no PET e não tiveram depois a resposta patológica completa, como foi o desfecho desse grupo. E ele não comenta isso, mas quando você olha lá na apresentação, ele coloca como desfecho primário a sobrevida livre de doença depois da cirurgia. Mas quando você vê a de evento, né? E quando você vê um outro desfecho que ele inclui também a progressão durante a neoadjuvância, ou seja, os pacientes contando do momento da randomização e não depois da cirurgia, é 93% de sobrevida livre de evento. Então, são 7% aí, que está, né, uma proporção maior aí, tendo eventos sugerindo algumas pacientes com progressão durante a neoadjuvância. Então, eu tenho essa mesma preocupação. Será que esses 2 ciclos, esse atraso da quimioterapia para algumas pacientes, isso poderia estar impactando negativamente? Então, é algo que, quando tiver, né, publicação, vamos ver se eles descrevem mais os resultados desse outro grupo, né? No finalzinho da apresentação, nesse quadro que você está falando, Rê, que ele fala desses 93%, ele fala dessas 7 pacientes, dizendo que não teve doença à distância da recorrência nessas. Mas realmente a gente não tem. Eu acho que uma outra questão, quer dizer, é o acesso a PET, né, para a PET se tornar, né, uma estratégia que possa ser utilizada por um grande número de pessoas. E mesmo tendo PET, aqui não estão incluídas as pacientes que não têm captação na mama no PET. Né? Então, mais uma vez, acho que desenho super interessante, super elegante, mas não vai se aplicar para todas as pacientes, certamente. Uhum. Gente, maravilhosa discussão, poderíamos conversar muito ainda, mas tem aqui uma segunda turma. E eu vou deixar vocês com o Dr. Bines, que vai fazer a coordenação dessa segunda etapa, e a gente vai falar um pouquinho de doença avançada, começando com o Gilberto, com um dos estudos que foi o que mais me entusiasmou, que foi o estudo Sônia. Tá? Então, continuando. Gilberto, é seu. Obrigado, Mônica. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Acho que provavelmente vocês já estão vendo aí a apresentação. Então, eu fiquei com esse desafio e até agradeço terem me escolhido, porque realmente é um trial que talvez não tenha merecido o destaque da imprensa ou das pessoas que estavam cobrindo, e quando a gente se deu conta dos resultados, a gente entendeu por que assim, ficou com aquela sensação de que a gente merecia uma atenção maior. E o Sônia Trial é um estudo de fase 3 conduzido na Holanda,
muito importante, financiado com recursos, claro, sem apoio da indústria farmacêutica, são os primeiros resultados que eles reportaram. E qual era a questão, né? Qual é o background desse estudo? A gente está cansado de saber o benefício dos inibidores de ciclina no câncer de mama metastático e também agora na adjuvância, mas no metastático, tanto em primeira quanto em segunda linha. E, evidentemente, a ponderação dos pesquisadores é que a primeira linha você acaba usando mais tempo, o tratamento é mais caro e, eventualmente, os efeitos colaterais também vão durar mais. E a maioria dos guidelines, eu posso dizer que todos, vão recomendar a primeira linha como preferência, em função aí de uma série de aspectos e talvez até da robustez e o volume das informações, a despeito de uma comparação clara sobre qual seria a melhor estratégia. Começar o inibidor de ciclina primeiro, já na primeira linha, e aí seguir a terapia, ou começar uma terapia endócrina mais convencional e resgatar muitas dessas doentes na segunda linha. E, ao mesmo tempo que esses guidelines muitas vezes recomendam a primeira linha como importante, a ASP e a ESMO acabam defendendo, né, um sistema sustentável e mais igualitário. Bom, enfim, como é que era o desenho? Eles recrutaram 1.000 pacientes sem crise visceral, sem terapia prévia para câncer de mama metastático. Era permitido QT-NEL, e as pacientes eram randomizadas 1 para 1 entre um inibidor de aromatase não esteroidal, um inibidor de ciclina, a escolha do oncologista que estivesse cuidando da paciente, e, claro, em contrapartida, o não esteroidal. E, após a progressão, fulvestrant com inibidor de ciclina e, claro, o fulvestrant isolado na sequência do tratamento pós-inibidor de CDK, um endpoint primário, PFS, sobrevida livre de progressão, após 2 linhas, e, obviamente, outros endpoints, sobrevida global, qualidade de vida e também uma análise de custo-efetividade. E aí, analisando os 2 grupos, né, com cerca de 500 pacientes, acho que o que chama a atenção, acho que destaca muito a questão de que a imensa maioria dos oncologistas holandeses prescreveu como primeira escolha palbociclib. Isso mostra como é que é o market share na Holanda, pelo menos no momento do recrutamento dessas pacientes. Ribociclib, menos de 10%, e a abemaciclib, 1%. E a duração média do tratamento, a mediana de duração de tratamento do inibidor de CDK na primeira linha, 24 meses. Bastante em linha com o que a gente vem tendo os resultados dos estudos pivotais com as 3 drogas. E na segunda linha, 8 meses, que também não é muito diferente do que a gente costuma ver mesmo na segunda linha. E aí, já trazendo os slides meio misturados com a discussão, será que a pergunta da discussão é: será que alguns pacientes você pode retardar o inibidor de CDK? A sobrevida livre de progressão número 1, digamos assim, claro, foi favorável à primeira linha com os inibidores de CDK, 24 contra 16 meses. De novo, números muito parecidos com os que a gente tem nos estudos originais, 13, 14, 15 meses, aqui 16, ali 24, a gente tem estudos com 24, 25, 28 meses de PFS. Então, realmente, no início, aquela arrancada, os inibidores de CDK saem muito à frente, e na PFS número 2, o jogo já fica completamente diferente. Quando a gente vai analisar aqui tanto sobrevida global, vou voltar aqui, sobrevida livre de progressão número 2, e sobrevida global, esse resultado já não é o mesmo. E aí é como se o jogo desse uma empatada. Inclusive, a sobrevida global, evidentemente, não tem significância estatística, mas, curiosamente, é numericamente maior para o grupo que só teve acesso, digamos assim, ao inibidor de CDK em segunda linha. Então, a conclusão é que, primeiro, também num forest plot, que eu não trouxe em detalhes, mas claramente não tem um grupo que se destaque com uma diferença, e não tem um sinal claro de quem você poderia, de fato, retardar. Mas a conclusão é que, do ponto de vista da segurança, ficou bastante claro que a primeira linha, eventualmente, vai trazer muito mais pacientes e por mais tempo com eventos adversos de grau 3, ainda que, eventualmente, alguns desses eventos não sejam tão
relevantes do ponto de vista clínico, como acontece com as neutropenias que a gente vê muitas vezes de grau 3, mas que o paciente não tem, obviamente, infecção, não vai internar para tomar antibióticos, mas com outras toxicidades isso não é tão simples. Alterações hepáticas, pacientes anêmicos, plaqueta baixa, a própria questão da diarreia, se a gente tivesse uma proporção maior de pacientes em abemaciclina. E aí a conclusão dos autores é que o inibidor de CDK em primeira linha se compara ao tratamento em segunda, não tem uma diferença estatística significativa e nem clinicamente relevante do ponto de vista da PFS2, que era o endpoint primário. Claro, não teve diferença em sobrevida global, mas, no final do dia, estende o tratamento do inibidor de CDK em 16 meses e aumenta as toxicidades de grau 3 e 4 em 42%. E, na análise que eles fizeram com os custos incrementais de $200 mil por paciente. Então, isso dentro de um cenário de um país rico como a Holanda, essa é uma informação certamente importante para eles e seria estranho se ela não fosse para a gente. Então, na discussão, claro, várias ponderações. Se, de fato, o fulvestranto isolado é considerado a melhor alternativa, a gente poderia discutir mutação de P3K, alpelisib, eventualmente, claro, naquele momento a gente não tinha lacestranto aprovado no mundo inteiro, mas a gente tem uma tendência hoje a pensar de um jeito um pouco diferente e talvez em alguns cenários não fazer fulvestranto isolado, até mesmo com everolimus, tem gente que combina. E a questão do inibidor de CDK se faz diferença. Realmente, 90% das pacientes receberam palbociclina. E a gente tem muito mais dados dos estudos metastáticos com ribo e com abema. Então, será que, mais uma vez, se você escolher o inibidor de ciclina errado na primeira linha, você salva os doentes na segunda? Essa é uma brincadeira e uma provocação para discussão. Mas é muito diferente a quantidade de tratamento que você faz quando você entra cedo com a droga. E aí a discussão até entra nessa questão de se os desfechos no final da história são iguais, você tem que conversar com a paciente sobre essas questões. E, claro, dependendo do cenário, quem paga a conta, o gestor também precisaria conhecer esses dados. Então, a gente acaba sempre se perguntando quem são aquelas pacientes de um risco muito satisfatório, uma doença muito tranquila, que você pudesse adiar o inibidor de CDK. Historicamente, a gente tem pacientes que, às vezes, têm um controle longuíssimo com inibidor de aromatase isolado, eventualmente até com tamoxifeno. Pacientes que a gente vem de um passivo tratando já que não fizeram inibidor de CDK em primeira linha, porque já vem tratando de outra maneira. Mas é necessário a gente tentar buscar biomarcadores, seja em que nível for, para tentar refinar essas escolhas. E aí, meu último slide é um estudo para refletir, é inegável. Se a gente olha que só 25% das pacientes no Brasil tem convênio com acesso a essas terapias, e, claro, a gente está brigando e esperando, apesar da recomendação da Conitec de incorporação, não houve a incorporação de fato do inibidor de ciclina. Será que esses dados podem ser trazidos para essa discussão e, quem sabe, acelerar essa incorporação? A gente assumiu que a primeira linha é melhor, e de fato ela é, quando a gente analisa os dados de sobrevida global. A gente tem mais evidências, mais estudos, e os estudos são mais robustos. Mas, no final das contas, quando você vai ver a jornada, já que está tão na moda usar esse termo, a jornada do paciente, olhando essas primeiras duas linhas, o jogo se empata de alguma maneira. Eu fiz um exercício rápido de custos aqui, de uma operadora mais verticalizada, pagando R$18 mil por mês durante 16 meses. Cada paciente vai custar mais para a operadora R$300 mil. Isso sem levar em consideração possíveis toxicidades. Esse número que eu coloquei do SUS não é um chute, é números de bastidores sobre negociação dos inibidores de ciclina de diferentes farmas com o governo. E a expectativa é que, se eventualmente entrar, vai entrar R$3 ou R$4 mil a caixa. E quando nós estamos falando de 16 meses a mais, então, no caso do SUS, a gente gastaria R$64 mil a mais
pelo fato de optar pela primeira linha. Dá para fazer muita coisa no SUS com R$64 mil. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. A Mônica assumiu 2 compromissos ao mesmo tempo, então ela está agora no Sim Rio, ela deve voltar depois. Vou fazer uma defesa. Na verdade, a agenda está absurdamente atrasada, ela provavelmente conseguiria estar lá e cá, só que tadinha ficou com a agenda atrasada. Então, vamos seguir aqui com essa fase, né, parte de doença avançada, pedir, então, para Renata Bonardi apresentar o estudo Palmira. Renata, por favor. Obrigada, Dr. Bines. Já estou compartilhando aqui. Um segundo. Prontinho, tudo ok, né? Bom, vamos lá. Deixa eu só melhorar aqui minha visão. Então, o estudo Palmira foi um estudo que visou avaliar a continuidade, a manutenção do palbociclib para as pacientes que haviam progredido em primeira linha com palbociclib. Nesse estudo foi um estudo estudo de fase 2, e as pacientes tinham que ter tido benefício do tratamento na primeira linha, em vigência da endocrinoterapia com palbociclib, e a endocrinoterapia na primeira linha poderia ser ou o inibidor de aromatase ou o fulvestranto, e apesar do benefício clínico, as pacientes tinham tido progressão depois de pelo menos 6 meses do uso. E ele até coloca esse critério de pacientes em adjuvância, porque tinham pacientes que estavam em estudo clínico e recebendo palbo em adjuvância, mas foram só 2 pacientes dentro desse critério. Bom, e essas pacientes na progressão, elas eram randomizadas para o braço da hormonioterapia isolada ou o braço da hormonioterapia com palbociclib. Aqui, mais uma vez, a hormonioterapia poderia ser fulvestrante ou letrozol, a depender do uso na primeira linha. E no braço do palbo era continuado o palbociclib na dose que a paciente vinha fazendo. Então, a dosagem poderia ser de 75 até 125 miligramas. 3 semanas sim, com uma de pausa. E o desfecho primário aqui desse estudo foi a sobrevida livre de progressão. Em relação às características das pacientes, então foi aí por volta de 190 pacientes analisadas no estudo. A maior parte das mulheres eram pós-menopausa, 2/3 tinha algum envolvimento visceral, e a grande maior parte tinha feito na primeira linha inibidor de aromatase, por volta de 90%. E eram pacientes sensíveis ao tratamento hormonal, então ali 83%, 86% tinham pelo menos 12 meses de uso do palbociclib durante a primeira linha. E a maior parte das pacientes estava na dosagem de 125 miligramas ou de 100 miligramas. E o estudo foi um estudo negativo, com uma mediana ali de segmento de 13 meses, ele demonstrou uma mediana para o braço do palbociclib de 4,9 meses em sobrevida livre de progressão, versus 3,6 meses para endocrinoterapia isolada, isso sem significância estatística. O autor até comenta que numericamente em 6 meses o estudo até favoreceria o braço do palbo, 42% versus 29% de sobrevida livre de progressão em 6 meses, mas algo que em 12 meses se equivale. O autor também comenta sobre alguns subgrupos que pareceram talvez ser ali uma seleção de um possível benefício da continuidade de palbociclib, apesar de em todos os subgrupos analisados a gente vê que o intervalo de confiança ali cruza a unidade, mas ele destaca que os pacientes que tiveram envolvimento visceral e aquelas que tiveram uso longo prévio na primeira linha de pelo menos 12 meses de palbociclib, era um subgrupo que pareceu ir um pouco melhor com a manutenção do palbociclib. Em termos de taxa de resposta, então, nesse cenário segunda linha pós-progressão com inibidor de CDK4/6, a gente vê taxa de resposta muito baixa de hormonioterapia, seja hormonioterapia isolada de 1,6%, seja no braço da adição do palbociclib de 4,4%, e com pouco ganho novamente da adição do palbociclib, na verdade, sem diferença da adição. E para a sobrevida global também foi um resultado negativo, sem diferença entre os 2 grupos.
Bom, então esse é mais um estudo que mostra que a manutenção do palbociclib nesse cenário pós-progressão à primeira linha de hormonioterapia não melhora os desfechos das pacientes, e esse é um dado que vai, congruente com o que a gente já tinha de dados do estudo PACE. Então, só lembrando, o estudo PACE também avaliava inibidor de CDK4 e 6 continuado após a falha na primeira linha, e no PACE era continuado o palbociclib. Então, o Palmira está, né, na mesma linha do estudo PACE, e que são dados que divergem do estudo MANTEN, que era da troca, na verdade, para o ribociclib. Então, isso é algo que fica essa dúvida. Será que a troca de classe, será que se fossem outros inibidores de CDK4 e 6, a gente observaria os mesmos resultados? Então, tem outros estudos nesse cenário andando para tentar responder essa questão. E eles colocam também que uma série de biomarcadores estão sendo estudados para ver se teria algum subgrupo de paciente que teria uma maior, seria mais favorecido pela estratégia da manutenção do inibidor de CDK4 e 6 na segunda linha. Era isso, obrigada. Obrigado, Renata. Eu vou seguir, então, e vou apresentar a atualização de sobrevida do estudo TROPICS 2. Vou colocar aqui. Então, essa é a análise de sobrevida final do estudo TROPICS 02 de sacituzumab e govitecan em pacientes com tumor avançado de mama, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. A gente já tinha tido apresentações prévias e essa é uma apresentação de segmento do estudo em relação à sobrevida global. Então, só relembrando o desenho do estudo, são pacientes com câncer avançado que tiveram progressão, e aqui talvez a questão mais relevante, as pacientes receberam pelo menos uma linha prévia de terapia endócrina, taxano e inibidor de CDK4, 6, em algum momento, e pelo menos 2 linhas, mas não mais do que 4 linhas de quimioterapia da doença metastática. E foram, então, randomizadas entre sacituzumab ou quimioterapia de escolha do investigador, capecitabina, vinorelbina, gemcitabina ou eribulina. Em termos das características das pacientes, a gente tem uma mediana de idade de 57, é interessante a gente observar aqui que no braço de sacituzumab a gente tem pacientes de até 86 anos. Praticamente todas as pacientes tinham doença visceral, esse é um aspecto relevante, quase 100% das pacientes com acometimento visceral. Em termos de como, no desenho do estudo, todas as pacientes receberam inibidor de ciclina previamente, e a mediana de terapias de quimioterapia na doença, no cenário de doença sistêmica, foi de 3 linhas de quimioterapia. Então, uma população de pacientes com bastante tratamento, e todas as pacientes tendo recebido também inibidor de ciclina. Então, esses são os dados atualizados de sobrevida livre de progressão, à esquerda, sobrevida global à direita. Então, à esquerda, a gente tem uma diminuição de 35% do risco de progressão ou morte. Em termos absolutos, a gente tem 5,5 meses para o braço de SAS e 4 meses para o esquema de escolha do investigador. E à direita, a gente tem uma sobrevida mediana de 14 meses e meio para SAS e 11,2, uma diminuição no risco de morte de 20% aproximadamente, e um benefício absoluto que a gente está falando em 3 meses. Se a gente for fazer uma análise diferente, a análise de landmark, em 1 ano, 1 ano e meio e 2 anos, os números são um pouco mais robustos. Em exemplo, em 1 ano de sobrevida global, no braço de SAS, a gente tem mais de 60 meses versus 47 meses para a quimioterapia de escolha do investigador, e assim sucessivamente. Mas
os números são mais realmente robustos nesse primeiro ano de segmento. Quando a imagem não ficou muito boa, mas assim, em termos dos vários subgrupos que estavam previamente definidos, a sobrevida global foi melhor para sacituzumab, chama um pouco a atenção, mas certamente o número pequeno de pacientes, como eu mostrei para vocês previamente, que são aquelas pacientes sem metástase visceral, né, já que 95% das pacientes tinham metástase visceral, e essa linha cruza bastante mas um número pequeno de pacientes. Algumas análises foram feitas, em relação à expressão de TROP2, e a princípio, né, teve esse cutoff de 100, menor do que 100, ou maior ou igual a 100, e o benefício se deu nesses dois subgrupos, favorecendo o sacituzumab e determinando, como já tinha sido previamente, que não há uma indicação de avaliação de TROP2 para a utilização da droga, mas tem uma apresentação, uma publicação no Annals of Oncology do Aditya Bardia previamente, em que essa expressão de TROP2 é dividida em mais grupos, e fica uma dúvida se as pacientes com muito baixa expressão de TROP2 se beneficiam ou não, mas, mais uma vez, a gente não tem indicação de separação ou de mensuração para a utilização de SASI. Uma outra avaliação que é relevante nesse cenário, né, em relação à trastuzumab deruxtecan, é a questão de expressão de HER2, né? E aqui a expressão de HER2 relacionado à eficácia e à sobrevida com sacituzumab. E o benefício se deu igualmente tanto para os pacientes HER2 low quanto para os pacientes HER2 zero, teve benefício, superioridade de sacituzumab em relação à escolha do investigador. Em termos de toxicidade, então chama atenção o percentual de pacientes com neutropenia acima de grau 3, né, mais da metade das pacientes tiveram, diarreia e anemia também foram outros efeitos colaterais proeminentes de sacituzumab que merecem atenção no acompanhamento das pacientes. Então, em conclusão, nessa análise do TROPiCS-02, né, com essa extensão mais longa de follow-up, mostrando esse benefício que se mantém em termos de sobrevida, com sacituzumab e sobrevida livre de progressão. A gente tem esse benefício de 1 mês e meio e de 3,3 meses em sobrevida livre de progressão e sobrevida global, respectivamente. Em termos de todos os subgrupos, esse benefício foi consistente e não dependeu nem da expressão de TROP2, nem da expressão de HER2, tanto HER2 zero quanto HER2 low se beneficiaram da mesma forma. Eu não mostrei aqui, mas os dados também de resposta objetiva e duração do benefício clínico e estabilidade da doença também se mantiveram nessa análise mais longa. E o que é interessante, a gente teve agora, recentemente, nessa semana, a aprovação de sacituzumab para câncer de mama avançado, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, aqui no Brasil, pela Anvisa também. Então, mais uma opção de tratamento nesse cenário de doença avançada. Eu acho que fica a questão onde que vai entrar na sequência de tratamento. Muito obrigado. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento. E vou achar aqui um pouco para verificar a próxima apresentação. A próxima apresentação, então, vai ser com Daniel Mussi, que vai falar para a gente sobre fase 2 com HER3-DXd em pacientes com câncer de mama metastático. Daniel. Obrigado, Tobinish.
Eu só não estou conseguindo compartilhar ainda, que eu acho que ainda está compartilhado. Agora foi. Deixa eu botar aqui. Então, eu vim falar sobre esse estudo da ASCO, né? Me foi pedido para falar sobre esse estudo do patritumab, um inibidor de HER3, uma droga diferente, uma via diferente para nós oncologistas. Então, é um fase 2, tá? Dessa droga, o patritumab, conjugado ao deruxtecan, tá? Que, enfim, em breve, talvez a gente veja chegando por aí, pela sensação de que a gente tem no estudo fase 2. Então, só para lembrar a nossa memória de drogas que já estão na ativa fase 1B de pacientes politratadas, tinha mais ou menos 40% de resposta. No DAISY, que é um fase 2 para HER2 negativo, que é o nosso caso essa droga, esse estudo foi para HER2 negativo, chegou a atingir 30% de taxa de resposta. Enquanto o sacituzumab, Tobinis apresentou agora os dados do TROPICS para triplo negativo no estudo fase 1/2 do New England, tinha em torno de 33% de resposta, essas outras drogas. Enfim, esse estudo foi o estudo apresentado na ASCO, um estudo fase 2, uma população selecionada a HER2 negativo, que foi estratificada não só pela avaliação da expressão de HER3, para ver se isso era um preditor de resposta, quanto também por receptor hormonal receptor hormonal HER-low, né, ou triplo negativo. Tá? Então, só para ilustrar, o HER3 é um anticorpo que é da família, né, dos anticorpos HER, HER vai de 1 até 4, ainda há o HER4, então para a gente ver. E existem várias drogas em andamento para essa via, que é uma via antiga, é uma via já descrita desde o início dos anos 2000, a gente já olha alguns artigos interessantes, mas que agora, efetivamente, que surge essa droga combatendo. Já se sabe que o HER3, essa é uma meta-análise que mostra que ele é um fator de mau prognóstico em qualquer tipo de câncer, e quando a gente olha para o câncer de mama, as pacientes com alta expressão, na verdade, de HER3 vão pior, e também as pacientes que apresentam a curva da direita, além do HER3, que apresentam expressão de outros receptores da família do HER, né? Então, HER1 ou HER2 ou HER4, junto com o HER3, também vão pior. Quanto maior essa expressão, é pior. Então, a população do nosso estudo tinha pacientes com câncer de mama metastático, HER2 negativo, 2 ou mais linhas de químio prévias, não tinha limite de hormonioterapia, de linhas de hormonioterapia prévia. A nossa população era bem dividida, 40% triplo negativo, 60% receptor de estrogênio positivo, e 64% das pacientes eram autoexpressores de HER3. Tá? Para analisar, então, a nossa população, mais 60% das pacientes tinham 3 ou mais linhas de tratamento, 20%, como é triplo negativo, olhando a população dos triplo negativos, 20% tinham recebido imunoterapia e 8% sacituzumab. Quando a gente olha a taxa de resposta, houve diferença entre receptor hormonal positivo e negativo. As pacientes com receptor hormonal positivo tiveram uma resposta maior dentre as respondedoras, e quando a gente olha a taxa total, essa resposta as pacientes terem maior expressão de HER3 não pareceu ser um fator tão relevante assim. A gente olha que mesmo pacientes com menos de 25% de expressão de HER3 chegaram a 50% de taxa de resposta, enquanto as pacientes com alta expressão tiveram 33% de resposta parcial. Nenhuma paciente teve resposta completa nesse estudo. Quando a gente olha, então, a taxa de resposta foi maior nas pacientes com menos expressão de HER3, que não dava para intuir, então, disso ser um fator determinante. Além disso, a taxa de benefício clínico também foi importante, que incluía as pacientes com doença estável, chegando a mais da metade das pacientes. Então, quando a gente olha aqui a curva de forest plot waterfall, de redução tumoral, a gente olha que mesmo as pacientes com baixa expressão de HER3 apresentavam uma resposta importante. E quanto aos eventos adversos,
a princípio não teve grande incidência de eventos de grau 3 e grau 4, como a gente está falando de um AVC, a gente olha que só uma paciente teve doença pulmonar intersticial, a gente vai ver ainda dados com estudos maiores, mas quando você olha grau 3 e grau 4, fadiga, diarreia e vômito, por ser da classe, né, do ER e do EGFR, né, da mesma família, a gente olha que não chegou a mais de 10% de pacientes com evento grau 3 e grau 4. Então, como conclusão, o patritumab tem uma taxa de resposta importante em pacientes já tratadas ER2 negativo. A via do ER3 realmente parece ser um alvo efetivo e com baixa toxicidade. E uma pergunta é se muda a conduta. Enfim, uma indagação que eu faço é talvez mude a nossa conduta se a gente tiver estudos abertos para essa droga no Brasil. Então, levantando que talvez esses ADCs, essas novas medicações, mudem um pouco o nosso paradigma de encaminhamento a estudos clínicos no cenário privado, que ainda é uma coisa que a gente vê uma escassez, mas talvez com essas drogas novas a coisa mude, vale a nossa atenção a estudos clínicos abertos no Brasil para essas drogas novas, para incluir pacientes não só do SUS, mas também na nossa clínica privada. E também, para pontuar, que não basta ir até Chicago, mas tem que pagar mico e pedir para tirar um selfie com o autor do estudo. Esse é o primeiro autor do Sônia. Foi o estudo que eu mais gostei, foi um estudo que realmente me deu vontade de aplaudir de pé. E esse olhar para o lado é o olhar do guarda mandando no aeroporto eu correr. Mas deu tempo de fazer isso aí, pagar esse mico. Obrigado. Obrigado, Daniel. Vamos seguir adiante. Acho que o estudo, talvez, nessa linha do Sônia, eu acho que estudos, de uma certa forma, simples, que eventualmente têm a capacidade de, pelo menos, desafiar a nossa prática clínica. Queria pedir para a Babi Lafayette apresentar o estudo com capecitabina num novo esquema de administração. Joia, obrigada, Bines, boa noite. Fiquei com inveja do Daniel, dessa foto, viu, Daniel? Arrasasse. Então, esse estudo eu achei um estudo bem interessante, que a gente vai avaliar uma forma diferente de oferecer a capecitabina para pacientes com câncer de mama metastático. O background desse estudo, a gente sabe que a doença metastática, a paciente vai passar muito tempo em tratamento e o que a gente busca é sempre eficácia e menor toxicidade. Apesar da capecitabina ser uma droga que a gente gosta por ser oral, por ter menos toxicidade cumulativa, a síndrome mão-pé e a diarreia limita a qualidade de vida e muitas vezes é dose limitante. E aí já existia um estudo anterior de braço único que mostrava que esse esquema que eles usaram aqui poderia ser eficaz e melhor tolerado. E aí, como é que era o desenho desse estudo, né? Pegava pacientes com câncer de mama metastático, que poderiam ter feito qualquer número de terapias anteriormente, seja endócrino ou quimioterapia, com qualquer subtipo de câncer de mama. Se tivesse HER2, tinha que ser associado a trastuzumab. E aí eles randomizavam para fazer ou esse esquema que seria novo, que seria uma dose fixa de 1.500 2 vezes ao dia por 7 dias, com descanso de 7, ou o padrão, que seria aqueles 2.500 por 14 dias, descansando 7, podendo o médico escolher fazer 2.000, que eu acho que é o que a grande maioria faz na prática clínica, mas nesse trabalho só 11 pacientes fizeram essa dose de 2.000. O endpoint primário era sobrevida livre de progressão em 3 meses, e nos secundários a gente tinha sobrevida livre de progressão, sobrevida global, taxa de resposta e toxicidade. Eles conseguiram 80 pacientes no grupo do 7-7 e 73 no outro grupo, com a mediana de idade ali em torno de 60 anos, a maioria de mulheres. 40% ali tinham doença metastática, a maioria também era hormonal positivo, como a população que a gente espera. Tinha um percentual importante que foi a primeira linha de químio, ali em torno de 60% a 70%, dependendo do grupo. E quando a gente vai ver os desfechos em relação à sobrevida de progressão, não houve diferença entre os dois grupos. Quando a gente olha ali a mediana, parece favorecer o grupo padrão, mas assim, o hazard é de 1 batido, então não houve benefício estatístico. Eles fizeram essa avaliação mostrando em vários tempos a sobrevida de progressão, 3, 12, 24, 36, e a gente vê que ao longo realmente parece não fazer diferença, e quando a gente chega em 36, tem mais pessoas no grupo do 7-7 ainda sem progressão. A taxa de resposta numericamente favoreceu o esquema padrão, mas a gente vê que foram taxas de respostas baixas nos dois grupos. Sobrevida global também não houve diferença entre os dois grupos.
o hazard ficou 0,76, mas a gente vê que o intervalo é bem amplo e passa aí as curvas, a gente vê que elas se cruzam, inclusive, no meio. E quando a gente vai ver, por estratificação que eles já tinham desenhado, seja metástase visceral, subtipo de imunohistoquímica ou linhas, a gente vê que está todo mundo batendo ali no 1, parecendo que não favorece nenhum dos dois grupos. Quando a gente vai ver em relação à toxicidade, como esperado, foi bem menos tóxico o novo esquema, e a gente vê que em relação à toxicidade grau 3, 4, a gente teve 27 para o grupo padrão versus 11, e de descontinuação também bem diferente, 28 versus 7. Então, assim, realmente o que eles queriam mostrar, que era uma eficácia parecida com a toxicidade menor, pareceu que aconteceu. Eu quis trazer só para a gente lembrar desse trabalho, ainda na mesma linha do pensamento, assim, eu achei um trabalho também muito legal que saiu de uma coisa que a gente consegue ter acesso e trazer para o dia a dia dessas pacientes, foi esse trabalho que avaliou o diclofenaco tópico como prevenção de síndrome mão-pé, e que teve um endpoint bem legal, e é uma coisa relativamente barata, assim, eu passei para o paciente do SUS semana passada, então, assim, eu achei um trabalho também muito legal para a gente começar a pensar nessas estratégias, porque a gente precisa pensar em qualidade de vida, né? E nem sempre é simples fazer essas drogas. E aí, como conclusões, o trabalho conseguiu mostrar o que ele queria, né? Assim, a gente pode discutir se já muda, se não muda, se individualiza, aquela paciente que você tem mais medo da toxicidade, mas que ele conseguiu mostrar o que ele queria, ele conseguiu. A maior toxicidade realmente foi na dose padrão. Eu acho que é importante a gente lembrar que a maioria não fez a dose padrão da maioria dos oncologistas, mas, assim, da dose dos estudos, com certeza. Teve uma menor taxa de descontinuação e pode ser, de repente, uma alternativa aí para a gente pensar, junto com essa questão do diclofenaco, que eu acho que foi bem legal também. E aí, assim, na discussão eu achei muito bom isso. Eu acho que em doença metastática tem que pensar nisso. Então, a gente tem que pensar de escolher o paciente certo, a droga certa, a dose certa, mas pensar em qualidade de vida, em segurança, em custo. Então, cada vez mais a gente tem que tentar equilibrar, na medida do possível, tudo isso, pensando em qualidade de vida. Então, ver estudos pensando nisso, eu acho bem interessante sempre. Obrigada, gente. Ótimo e ótima combinação aí do estudo de capecitabina com diclofenaco. Acho que também foi realmente um estudo relevante do ponto de vista de qualidade de vida dentro desse cenário. A gente tem pouco tempo, mas antes queria pedir para a Mariana falar um pouco para a gente sobre laboratório de patologia, e aí a gente depois pode seguir com mais 5 minutos de discussão de câncer de mama avançado. Obrigado, Mariana. Oi, boa noite a todos. Sou Mariana, da patologia aqui da Redditor, e a gente queria aproveitar esse momento de falar, né, dos resultados da ASCO para trazer um pouco das novidades, né, e da animação que todo mundo está sobre o início, né, do laboratório de patologia molecular que a gente vai ter agora, podendo fazer os testes da Redditor. Coisas de 2 slides, rapidinho, só para talvez quem não tenha tido acesso ainda às informações de como a gente está construindo essa ideia. Esse laboratório, a gente está ali no Jabaquara, a gente já tem um prédio físico aqui, são um prédio de 3 andares, um andar totalmente dedicado à patologia molecular. Foi um investimento da Redditor, junto com o Instituto DOR, então é para ser uma operação compartilhada, né, da rotina clínica e também de rotina de pesquisa. É um investimento de quase 30 milhões para atender, a ideia é que atenda as clínicas e hospitais, né, a nível nacional. Então a gente tem as fotos já reais aqui de como o laboratório está hoje. Acho que o grande diferencial vai ser a gente poder fazer os testes localmente e ter esses dados que a gente possa acessar, né, e ter também acréscimo nas discussões clínicas, porque a gente vai ter os dados de sequenciamento, a gente vai poder analisar esses dados e discutir, e também, né, melhorar aí as indicações e os fluxos internos. Então, a gente vai poder ter esse banco de dados todos, né, internamente, junto com os nossos dados clínicos. Então, a gente está muito animado com esse potencial. Aqui é a construção rápida de como a ideia do portfólio está sendo construída, exames que vão atender o paciente nos diversos momentos da sua jornada oncológica, né? E tanto para os tumores sólidos, testes germinativos, testes de biópsia líquida e também os painéis de hemato. Falando dos tumores sólidos, que seria mais esse fórum aqui da mama, a ideia é que a gente vai ter tanto plataformas de sequenciamento de nova geração, que vai poder fazer testes aplicados de hotspot, quanto testes amplos, que vai ver também TMB, MSI. A gente vai ter plataformas para ver mutações pontuais, né, as plataformas de PCR, e também expressão gênica, análise espacial, que é uma plataforma nova, em conjunto com o IDOR, que está vindo da NanoString. Então, a gente
A ideia é poder atender, né, e claro, na medida escalonada aqui das necessidades e da priorização para cada especialidade. Então, a gente está muito feliz, muito animado de poder trazer essa notícia e compartilhar com todo mundo. Em outros momentos, né, paralelos, dentro das especialidades, a gente vai vir falar mais da parte operacional mesmo, dos pedidos, do que está disponível, e a gente vai trazendo as novidades à medida que elas forem sendo lançadas, né, na rotina clínica. E é isso. Excelente, Mariana. Obrigado. E acho que seria interessante, talvez, fazer apresentações, né? A gente tem os boards de mama semanalmente, que eu vi das outras especialidades também, e atualizando a gente em relação a isso. Obrigada, gente. Então, acho que últimos 5 minutos, em vez de abordar cada um individualmente da apresentação, a gente podia abrir o microfone e ver quem quer né, fazer alguma questão, alguma pergunta dentro de ASCO, doença avançada do que foi apresentado. Luiz. Oi, Bines. Eu queria fazer uma pergunta para o Gilberto, que é a seguinte. Gilberto, na tua rotina, na prática, eu imagino que você, antes do ASCO, tinha vamos dizer assim, um perfil de paciente onde você não oferecia inibidor de CDK de primeira linha. Isso mudou depois do resultado do SONIA? Esse grupo ficou maior? Assim, na teoria, sim, Luiz, mas o oncologista é muito apegado às coisas que faz e a gente tem dificuldade de desfazer o que a gente aprendeu, né? Claro que hoje mesmo a Raíssa, que trabalha comigo, comentou uma paciente nossa fazendo anastrozol e agora está em progressão de doença. Era uma paciente com algumas questões de toxicidade, nem é tão idosa assim, mas com algumas comorbidades, e se optou, naquele momento não tinha o volume de doença tumoral era pequeno, e a gente entendeu que ela podia tomar anastrozol isolado. E aí ela seguiu durante um bom tempo, talvez mais de 2 anos, e só agora, na progressão, ela vai ter acesso a inibidor de ciclina com fulvestrant. Então, assim, esses pacientes existem. Claro que agora, com esses dados, a gente fica um pouco mais à vontade para prescrever, às vezes, para uma paciente mais frágil, uma paciente com volume de doença muito pequeno, questões de toxicidade, mas você sabe como é que são essas coisas, né? Que nem aquela história do Herceptin adjuvante, 1 ano contra 6, depois contra 9 semanas. A gente nunca conseguiu desapegar muito nos estudos, apesar de não ser, mas não inferioridade. Mas quando você vai ver, as curvas são muito próximas, e mesmo no SUS, as pessoas continuam fazendo 12 meses. Então, acredito que no cenário privado, saúde suplementar, onde a gente tem a liberdade de prescrever e zero de conflito de interesse, porque a maioria das operadoras a gente não recebe 1 centavo por isso, eu vou continuar achando que o dado de sobrevida global de pelo menos 2 das drogas, Ribo com 3 estudos, Abema com 2 estudos e para os pacientes faz diferença. Não é muito simples você dizer assim, não, tudo bem, a gente começa aqui um tratamento, se a senhora progredir, a gente tem um tratamento melhor depois. Essa conversa é muito legal, mas não é todo mundo que consegue tolerar. Imagina que a paciente acabou de recidivar, você sabe que tem um tratamento muito bom e você vai deixar esse tratamento muito bom para depois. E aí você vai dar um tratamento supostamente subótimo, dependendo do cenário. Mas aí você tem que contar a história toda. Dizer, olha, mas no final das contas, talvez nas 2 primeiras linhas, o jogo vai empatar. Ela vai querer adiar a progressão e eu também por máximo tempo que eu puder. Então, não é uma resposta simples. Eu acho que a gente vai ter um pouco de dificuldade de desapegar. Em situações pontuais vai ficar certamente mais fácil depois desse dado. Obrigado, Gilberto. Outras questões? Alguém quer abordar aí nesse minuto final? Eu queria perguntar, Bins, o que é que vocês acham sobre a estratégia mais um estudo negativo, mas para mim um estudo com palbo, então realmente eu não conto como sendo algo que me tire a estratégia de manter o inibidor de CDK, mas queria ouvir a opinião de vocês sobre essa estratégia. Renata, quer comentar?
Maíra, acho que você deve até ter acompanhado, eu tive uma discussão dessa questão, se é aceitável ou não para alguns casos. Bom, a gente teve uma discussão se é ou não aceitável você considerar uma estratégia de manutenção pós-progressão do inibidor de CDK4 e 6. Sim, sempre, nunca deveria ser considerado, e a minha opinião é que em casos selecionados é uma estratégia que a gente poderia considerar. Não acho, longe de achar que seja uma estratégia padrão, mas, é claro, a troca, né? Como a Má falou, eu acho que essa estratégia de manter o mesmo inibidor, manter palbo pós-palbo, realmente a gente tem 2 resultados negativos, mas o estudo do mantém, que é a troca, seria a troca do palbo para o ribo, na maior parte dos casos, a gente teve resultados que foram interessantes. E a gente sabe dos diferentes estudos que fazer hormonioterapia monodroga, pelo menos as hormonioterapias usuais da prática clínica monodroga, depois da falha ao inibidor de CDK4 e 6, é uma estratégia, né, muito falha, né, muito aquém do que a gente gostaria. Então, eu acho que dá para selecionar, dá para levar em consideração que seriam as linhas disponíveis, se tem ou não mutação de PIK3CA, para a gente tentar fazer essa decisão. Mas casos selecionados, progressão de pequeno volume, uma paciente que teve um benefício longo do inibidor de CDK4 e 6, né, na primeira linha, eu acho que eu não diria nunca, eu acho que dá para avaliar em alguns casos, essa é a minha opinião. Mas eu acho que também nesse cenário a gente vai ver muito em breve os resultados também dos anticorpos conjugados à droga, né? Então, acho que a gente vai começar a selecionar talvez um pouco pelo que a Renata falou, talvez volume de doença, tempo de benefício, né? O quanto essa doença é mais hormônio resistente, acho que a gente vai precisar entender, mas eu acho que é um cenário que a gente vislumbra aí nesses próximos meses, alguma coisa, talvez ano nesse sentido. Bom, eu acho que esse comentário, Bini, só a última coisa, esse comentário que você fez, né, que dos ADCs que estão chegando para a segunda linha impacta no Sônia também. Então a gente vai, né, assim, para a escolha que talvez o ADC na segunda linha esteja mais próximo daquela paciente que, né, ficou realmente refratária, então eu vou querer dar meu melhor tratamento em primeira linha, inibidor de CDK, e talvez ela refratária, essa paciente já receba de repente um anticorpo na segunda linha, ainda tem mais um fator aí agora, né, para o Sônia também. O próprio HER2 low, né? Essas doentes que tiveram acesso a inibidor de CDK, HER2 low, a bula brasileira, você pode meter TDXD na segunda linha fácil. Eu tenho paciente nesse exato perfil. Então, assim, obviamente, a questão do SUS e outros cenários mais restritivos, por isso que eu botei a operadora verticalizada. Tudo bem, dependendo do cenário, você vai ter que, olha, a regra é essa, o estudo que a gente tem é esse, até prova ao contrário, não é tão deletério assim fazer em segunda linha. Agora, com um monte de droga que a gente tem, realmente, fulvestrante em segunda linha, como foi feito na Holanda, isolado, talvez seja uma coisa que no futuro, como a gente já não está fazendo em muitas situações. Bom, gente, queria agradecer aí todo mundo que esteve presente ao longo da noite, agradecer a todos os palestrantes, acho que tem muito food for thought, acho que a gente tem ainda que discutir e eu acho que metabolizar um pouco esses resultados, ver o que eu acho que vai mudar a nossa prática clínica, acho que vale essa discussão ao longo do tempo e talvez, quem sabe, a gente voltar mais adiante alguns meses e tentar discutir novamente assim, realmente o que vai mudar, o que vai impactar na nossa prática. Bom, boa noite a todos e tchau, gente. Bom resto tchau, de boa noite. semana.